pessoal, na videoaula de hoje vamos estudar a respeito do desenvolvimento mental do adolescente. Estudaremos conceitos como, por exemplo, a adolescência interrompida, a adolescência prolongada e a adolescência tida como normal. Vamos lá? No primeiro momento, nós precisamos entender que a adolescência é recente no estudo do desenvolvimento psicológico do ser humano. Se nós formos pensar há 100 e poucos anos atrás, nós tínhamos a fase da infância e saíamos da fase da infância e adentrávamos a fase adulta. É muito claro de nós percebermos isso se nós buscarmos, por exemplo, no Google e trazermos imagens de crianças do século XVIII, do século XIX. Nós vamos perceber que muitas delas estão vestidas como os adultos se vestiam. As meninas com vestidos armados e rodados, e os meninos de terno e até gravata. Por que foi então importante esse marco do estudo do desenvolvimento da adolescência no ser humano? Porque a adolescência tem realmente as suas peculiaridades. É uma fase complexa. Percebam como é complexo. Imaginem a seguinte situação. Eu vou ter uma conversa com o meu filho de 15 anos. E aí eu digo para ele o seguinte: filho, a partir de agora você já é um adulto. Portanto, tem que assumir mais responsabilidades. Gostaria que você assumisse tais e tais responsabilidades dentro de casa que hoje você não tem. E gostaria que você ajudasse também nas responsabilidades fora de casa. Como, por exemplo, pagar uma ou outra conta no banco. Então eu estou dizendo para esse garoto de 15 anos que agora ele já é um adulto. Perfeito. Aí no final de semana, a galera está se reunindo para ir numa balada. E aí esse garoto vem conversar comigo. Olha, eu gostaria de ir na balada, vai fulano, vai ciclano, eu posso? Lógico que não. Imagina, você ainda é uma criança. Onde já se viu participar desse tipo de festa? Olha a incoerência e o contrassenso. Como que eu posso ser adulto para determinadas situações e criança para outras? Ou eu sou adulto, ou eu sou criança. Percebe? É essa a discrepância que existe dentro do período de desenvolvimento da adolescência. Esse garoto já tem sim maturidade necessária para assumir determinadas responsabilidades. Mas será que tem maturidade suficiente para ser dono do seu próprio nariz em todas as circunstâncias da sua vida? Bom, a partir disso, nós já temos uma ideia de como é trabalhar com um adolescente. E um aspecto interessante para nós darmos continuidade ao estudo da adolescência. O adolescente passa por um período que nós chamamos de ruminação. O que é ruminar? É a todo o momento ele gerar pensamentos repetitivos sobre seu futuro profissional, sobre seu futuro amoroso, de relacionamento. E na maior parte das vezes, ele não gosta de fazer isso em público. Então ele o faz no lugar que é considerado sagrado para o adolescente. Ou seja, o seu quarto. E lá ele fica trancado durante muito tempo, ruminando todos esses pensamentos. É importante que se respeite essa privacidade. É importante que se respeite esse momento em que ele está imerso em seus próprios pensamentos. Ora, mas, de repente, você pode estar pensando, e se ele estiver pensando coisas que de repente vão levar ele
para um caminho diferente daquele que eu estou pensando que seja o caminho mais adequado para a sua vida futura. O mais importante é nós levarmos em consideração que tudo aquilo que trabalhamos antes da adolescência foi uma semente que ficou plantada. E por conta disso, temos que ter confiança nessa semente que implantamos nesse ser humano. E essa semente, com certeza, quando bem plantada, ela não vai se perder. Sendo assim, eu tenho que ter em mente que na adolescência, o mais importante em termos de troca de informações para esse garoto, para essa garota, é aquilo que advém do seu grupo. É aquilo que advém da galera. Por isso que se troca muito pouca informação com nós adultos. E aí advém uma outra questão importantíssima também, que é a da semente que foi plantada, independente das pessoas do grupo com as quais esse adolescente convive, dependendo do assunto, se for contra os princípios da semente que foram plantadas, com absoluta certeza, ele, por si só, se afastará. Nesse momento, vem o momento da rebeldia, não é verdade? Então, nós estávamos acostumados a comprar a roupa por eles. E aí chega um belo dia, a gente chega com a roupa em casa, e aí ele diz assim: essa roupa eu não vou usar. Essa roupa eu não gostei. Mas como? Eu sempre comprei roupa para você. Ah, não, essa roupa eu não vou usar mais. E é um momento em que ele quer criar a sua própria personalidade. Então não adianta trazer mais a calça da Barbie. Agora é a calça que faz menção à personalidade que ela está criando. Não adianta comprar mais o elastiquinho de prender o cabelo, todo cheio de frufru. É o momento em que ela quer o elástico de cabelo dela. Não adianta comprar mais o caderno que nós entendemos que é o caderno mais adequado, que tem a figura mais bonita. Porque o garoto quer o caderno que está mais correspondente à sua personalidade. E por conta disso, então, vestuário. E por conta disso, então, música. E por conta disso, então, programas televisivos, muitas vezes passam a não bater mais com aquilo que era comumente disseminado dentro do ambiente familiar com os outros integrantes da família, especialmente com os pais. Por isso, esse, digamos, afastamento momentâneo. Isso é importante, isso é fundamental, para que o adolescente possa criar a sua própria personalidade. Vamos ver então quais são as principais características que podem levar a uma adolescência interrompida, a uma adolescência prolongada ou a uma adolescência tida como normal. A adolescência tida como normal é aquela, como dissemos anteriormente, em que o adolescente prefere ficar um pouco mais recluso, imerso em seus pensamentos, sozinho, ou compartilhá-los com a galera, com os seus amigos. Nós temos que ter uma tranquilidade muito grande para sabermos lidar com essa situação. Admito que não é fácil, pois, principalmente enquanto pais, estávamos acostumados a uma situação em que as nossas crianças estavam compartilhando conosco dos jantares, dos passeios no final de semana, mas não fiquemos alarmados. A adolescência normal
passará pelo processo de ruminação de pensamentos, passará pelo processo de comungar muito mais as informações com aqueles que são do seu grupo, do que necessariamente conosco, que somos os adultos que fazemos parte do dia a dia do adolescente. Agora, o que nós temos que prestar muita atenção é se essa adolescência está sendo interrompida ou se essa adolescência está sendo prolongada. O que vem a ser uma adolescência interrompida? Ela acontece especialmente quando a criança passa a ter uma série de responsabilidades que não lhe permite que ela vivencie esse período importante de construção e fortalecimento da sua própria personalidade. Imaginemos uma família em que o filho mais velho, de repente por conta de questões financeiras, ou de repente por conta, suponhamos, do falecimento de um dos membros da família, tenha que assumir aos 10, 11, 12 anos de idade a responsabilidade pelos seus irmãos. Isso fará com que o seu período de adolescência se interrompa. Há consequências negativas? Com absoluta certeza, sim. Porque aquele momento em que ele necessitaria ficar recluso, ter a sua própria privacidade, não terá, por conta de abrir mão desse seu espaço de tempo para poder assumir a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos. Imagine aquele momento de troca com o grupo, de troca com a galera, se perderá também, porque estará imerso nas responsabilidades de ter de cuidar da casa, de ter de cuidar dos seus irmãos. Portanto, essa é uma preocupação que temos que ter, de não interromper o período de adolescência. E uma outra, que na minha opinião é a mais perigosa nos dias de hoje, é a de não prolongarmos o período da adolescência. Nós temos uma característica muito peculiar entre os adultos, que é a de colocar muitas vezes os adolescentes numa bolha, numa redoma. Isso é perigoso. Perigoso porque hoje nós observamos uma imaturidade muito grande em pessoas de 19, 20, 21 anos de idade, 25 anos de idade, às vezes 30 anos de idade, por conta de ter comportamentos muito parecidos com comportamentos de adolescentes. Comportamentos em que não assume as responsabilidades que um adulto deve assumir. E quem é culpado por conta disso? Ora bolas, quem conduz todo o processo de desenvolvimento de uma criança para o período de adolescência e da adolescência para a fase adulta, somos nós, os responsáveis por eles. Então nós não podemos nos omitir de quando esse indivíduo chegar no momento, lembra que eu disse da confusão entre sou adulto para algumas circunstâncias e ainda criança para outras? Está dentro do processo de adolescência. Mas chegará um momento em nossa vida que nós não somos mais crianças para determinadas ações, que nós já somos adultos para todas as ações. E se nesse momento nós não ajudarmos os nossos filhos no processo de transição, pode acontecer de prolongarmos o seu período de adolescência. Eu quero voltar um pouquinho a respeito das sementes que nós plantamos no caráter e na personalidade dos nossos filhos. O emérito educador suíço Jean Piaget diz assim,
que entre os 2 e 7 anos de idade, as crianças nos idolatram. Entre os 7 e 12 anos de idade aproximadamente, eles passam realmente a descobrir quem somos nós. E se aquilo que nós trabalhamos estiver de acordo com aquilo que nós fazemos, quando iniciar o período da adolescência, mesmo que ocorra esse afastamento, nós ainda teremos perante os adolescentes um respeito, uma credibilidade. Agora, se aquilo que nós apregoamos até antes da adolescência, eles observarem que era só conversa fiada, ou seja, se eu apregou honestidade e sou desonesto, se eu apregou a fidelidade e sou infiel, se eu apregou qualquer princípio básico, e lá na frente, esse adolescente descobre que esses princípios eram apenas falados e não vivenciados por nós, corremos um grande risco, que é o risco de, nesse momento, os adolescentes procurarem outros heróis nos quais eles vão se espelhar. E esses outros heróis podem ser anti-heróis. Pode ser o traficante na esquina, pode ser o aliciador lá na frente. E é por isso que nós temos que ter essa dosagem e esse equilíbrio para ajudarmos com que os adolescentes passem por uma adolescência normal. Nem a interrompamos e nem a prolonguemos em demasia. É fácil? Obviamente que não. Porque se fosse fácil, todos nós passaríamos pelo convívio com os adolescentes de tal forma que seria uma tranquilidade só. Agora, remeta você mesmo às suas memórias de quando adolescente. E tente perceber circunstâncias em que você se colocou em enrascada. Esses momentos em que você se colocou em enrascada são momentos em que provavelmente todo adolescente também passará. O que fica é, de novo, e quero encerrar com esse pensamento: qual foi a semente que você plantou? Se você plantou a semente corretamente desde o berço, fique tranquilo. Agora, e se você deixou de plantar a semente? É tarde demais? Não. Tenha humildade suficiente de entender que você precisa repensar algumas ações para poder reconquistar o seu adolescente. Pense nisso.